大家好，欢迎来到我们的视频。Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar 5 coisas que eu não gostei da China. Então, antes de mais nada, quero falar a mesma coisa que eu falei no vídeo de 5 coisas que eu gostei da China. Se você quer ver esse vídeo, tá o link aqui na descrição. É o seguinte, essa é uma opinião muito pessoal, é uma coisa minha. Talvez você não concorde comigo, talvez você concorde comigo, mas é uma coisa muito minha e eu não estou aqui para falar mal da China. São coisas que, assim, você vai acabar encontrando uma hora ou outra lá e são coisas que não me agradaram tanto. Outra coisa que eu quero falar é que não necessariamente a primeira coisa é a coisa que eu menos gosto ou a última coisa é a coisa que eu menos gosto. São 5 coisas que eu não gosto, digamos assim, igualmente. E aí fica a critério de vocês pensar qual eu gosto mais ou não. Não tem uma que eu vou falar aqui publicamente, eu não gosto disso, enfim. São todas coisas que eu acho ruim na China, beleza? Primeira coisa é relacionada à poluição. Então, quem mora mais para o sul da China não tem essa sensação tão forte quanto quem mora no norte da China. Eu morei na província de Hebei. A província de Hebei é uma das províncias mais poluídas da China. Por que isso? O processo de industrialização na China foi muito rápido. E além disso, além de fábricas estarem nascendo a todo momento na China, eles não tiveram cuidados em relação à emissão de poluentes das fábricas. Então acabou mandando muita coisa para o céu e aí é super normal lá você tá num dia ensolarado, que na verdade não está ensolarado porque tem poluição. Principalmente em Pequim, você consegue ver muito bem isso. O dia fica meio cinza, assim, meio nublado, você não consegue ver o sol. Infelizmente isso veio a ser normal na China. A gente até brincava, falava que quando a poluição estava muito forte, parecia até Silent Hill, porque ficava tudo assim, como se fosse um nevoeiro bem pesado, sabe? E isso acabava atrapalhando bastante quem tem problemas respiratórios. Então, é bom levar uma bombinha de asma, quem tem asma. É bom usar uma máscarazinha para poluição. Muitos chineses usam essas máscaras. Muito antes do coronavírus, eles já usavam por conta da poluição. Enfim, tem dia que realmente é bem pesado. Mas assim, nada que vai atrapalhar a sua vida no nível extremo. Uma coisa que você acaba acostumando, querendo ou não. E eu acabei acostumando também. Lá para o sul da China, isso é muito menor. O sul da China tem muito mais verde. A beleza natural do sul da China é muito forte, enquanto a beleza de templo é muito forte mais para o norte. E principalmente Pequim. Pequim é referência em questão de turismo de templo, de lugar, porque tem muita coisa lá. E no sul da China, lá em Suzhou, lá em Hangzhou, tem uma paisagem natural incrivelmente bela, consequentemente também tem muito menos poluição. Uma prova da poluição ser tão forte mais para o norte da China é que às vezes até na Coreia, algumas nuvens de poluição chegam lá. Então eu estava conversando com alguns amigos coreanos e eles falam que é normal. Às vezes tem mais poluição para o lado da Coreia por conta dessas fábricas na China, beleza? Segunda coisa que eu não gostei da China foi em relação à burocracia. Vamos lá, vamos tentar explicar isso de uma forma bem simples. Aqui no Brasil, a gente tem muita burocracia para algumas coisas. Por exemplo, se você quiser tirar a carteira de motorista, é um trabalho que eu acho muitas vezes desnecessário. O Detran faz aquilo outro, leva tempo, você não tem mais não sei o que, gasta dinheiro e você leva um maior tempão para tirar a carteira. Enquanto em outros países você só precisa provar que você sabe dirigir, fazer uma provinha e tirar a carteira. A China não é diferente em questões de burocracia. Tudo lá eles querem fazer. Eu falo que é fazer perder tempo, mas assim, no final acaba que eles têm mais respaldos em algumas coisas, por exemplo, contratos e seguros, em questão de visto, mas é uma coisa que assim, por exemplo, eu fui para a China, tirei um visto aqui no Brasil. Chegando lá na China, eu tive que tirar outro visto com a permissão de residência, coisa que eles podiam dar um jeito de fazer de eu tirar aqui no Brasil, entende? E aí, obviamente, vai ter gente falando, Lucas, mas você está criticando, não sei o quê. Eu estou falando que eu não gosto, eu odeio, digamos assim, perder tempo. Eu lembro que quando eu fiz minha conta no banco na China, eu levei, assim, sem brincadeira, uma semana indo todos os dias no banco para tentar tirar a bendita da conta. Enquanto em outros países, você consegue fazer a conta já toda de casa. Lá na China eu ia, aí tinha um problema por eu ser estrangeiro, eu voltava, ia e voltava, enfim.
Acabei perdendo bastante tempo com isso. E outras questões também burocráticas, por exemplo, se você quiser abrir uma empresa na China, você vai ter bastante trabalho em relação a isso. Então é até bom que você tenha um contato muito de confiança chinês para te ajudar, porque são coisas bem difíceis lá e, assim, você acha que o Brasil tem bastante burocracia é porque você não conhece a China. Terceira coisa que eu não gosto da China, e aí esse é o ponto que eu acho que é o mais polêmico aqui da lista, são os chineses com esse espírito de malandragem. O que é isso? Por exemplo, o exemplo mais fácil que vem aqui na minha cabeça são os taxistas. Os taxistas lá, se eles perceberem, não são todos, obviamente, mas a grande maioria acontece isso. Se eles perceberem que você é estrangeiro, que você não fala mandarim, que você está ali de passagem, eles vão começar a dar voltas desnecessárias, vão pegar o caminho mais longo para chegar onde você quer, só para a corrida dar um valor mais alto. Acabam muitas vezes fazendo, por exemplo, uma vez aconteceu, eu entrei no táxi, pedi para ir para tal lugar e ele falou assim, não quero ir para esse lugar não. Aí eu falei, tá bom, então vou sair. Na hora que eu fui sair do táxi, ele falou, me paga. Aí eu falei, mas você não vai me levar lá porque eu tenho que te pagar. A gente nem andou, a gente estava no mesmo lugar. Ele falou, não, você entrou no meu táxi, tem que pagar, não sei o quê. Tudo isso por quê? Porque ele sabia que eu era estrangeiro e tudo mais. Só que aí, conforme eu já estava falando mandarim nessa época, eu comecei a desenrolar com ele, falei, não vou pagar, isso aí tá errado o que você fez. E aí eu comecei a falar que ia gravar ele, e aí ele deixou passar. Quer dizer, e aí eu deixei passar, né? Ele que estava errado. Enfim, isso acontece muito na China, em questão, e principalmente, infelizmente, quando se envolve dinheiro, alguns chineses tendem a ser muito malandros. Então, por exemplo, se você está fazendo um contrato de alguma coisa, sempre lê direitinho o contrato para ver se ele não quer se dar bem em alguma parte em cima de você. Isso não estou falando que é o chinês específico. Se você for aqui no Rio de Janeiro, o que mais tem é taxista assim também. Mas, como eu passei o tempo lá, eu tenho propriedade para falar disso e isso realmente acontece. Enfim, assim como acontece aqui no Rio de Janeiro também. E aí, o quarto ponto que eu não gosto relacionado à China, que me impactou negativamente, foi em relação aos shoppings e restaurantes. Vamos lá. Isso tem muito a ver com a minha cultura e a cultura deles também. Então, por isso que eu estou falando, são coisas que eu não gosto, mas ao ver de outras pessoas, são coisas boas. Questão de poluição, acho que não, né? Mas, enfim, burocracia, a questão de restaurante, shopping. Por quê? Lá, eles têm um horário certo para almoçar e o horário certo para jantar. Então, digamos assim, na faculdade lá onde eu estudei, a cantina, enfim, onde você almoçava, abria cerca de 10 horas, 10 e meia. Dessa hora já tinha gente almoçando, 10 horas da manhã, 10 e meia. 1h da tarde, a cantina já estava limpando, porque, assim, já era, já acabou. O que você está fazendo almoçando 1h da tarde? Aqui no Brasil, eu almoço praticamente todos os dias, 1h da tarde. Então foi uma coisa muito ruim para mim lá, porque eu queria almoçar às vezes 1h, 1h30, 2 horas, e os lugares já estavam até fechados, tinha restaurante fechado, tinha a cantina às vezes já estava fechada e eu acabava tendo que comer besteira no mercado, esse tipo de coisa, porque eu acabei demorando para me adaptar nesse sentido. A mesma coisa é na hora de jantar. 6 horas, 6h30, já começa a abrir as coisas. Às vezes até antes. Eu já vi chinês jantando 5h30 da tarde. E para eles é normal. E aí assim, 5h30, janta, 8 horas você vai comer uma coisinha, uma frutinha e vai dormir. Lá na China acaba sendo assim. E aí eu aqui no Brasil vou jantar 9h30, 9 horas, acabo jantando muito tarde. Então eu ia procurar alguma coisa para comer essa hora, já estava tudo fechado também. Às vezes só barraquinha assim na rua vendendo lanche que ficava aberto dessa hora. Muito porque eles sabiam que outros países moravam lá perto, então eles ficavam vendendo porque tinha muita gente dos outros países comprando também essas besteirinhas. Mas assim, se você for no shopping, falando especificamente do shopping agora, o shopping vai acabar fechando muito cedo, então 9h30, o pessoal das lojas já está olhando assim para você, tipo, o que você está entrando na minha loja a essa hora, entende? 9h30 era para eles estarem fechando as portas da loja já, e você está ali entrando, tranquilão, querendo dar uma volta, tomar um sorvetinho, enfim, já é a hora que eles estão fechando tudo. Isso acabou sendo muito ruim para mim, porque às vezes eu queria fazer alguma coisa, e aí, estando com brasileiro também, isso complica muito. Que a gente falava assim, vamos sair, vamos pro shopping, bora. Aí, 8h40 a gente saía de casa, da noite. Quando a gente chegava no shopping, o shopping já estava fechando, entende? Então, é um costume muito do brasileiro também, não sei se outros países
tem essa questão de fazer tudo tarde. Eu sei que na Europa os restaurantes também são bem padronizadinhos, almoço, tá, fechou, depois janta, abre, fechou, acabou. Lá na China é muito certinho e isso acabou impactando muito no meu dia a dia lá, mas acabei me adaptando também. E o último ponto, ele é um ponto mais relativo dessa lista, digamos assim. Por quê? Isso tem muito a ver da onde eu morei. Eu morei, como eu já disse inúmeras vezes para vocês, no norte da China. Naquela região que eu morei, o clima é extremamente seco, muito seco. Eu já fui a Brasília aqui no Brasil, o clima lá é seco. Eu senti essa diferença do Rio de Janeiro para Brasília. Só que na China é, tipo assim, vezes 10, sabe? Eu lembro que chuva, por exemplo, onde eu morava, se chovesse uma vez no mês, era muito. Tinha alguns meses que não choviam nenhuma vez. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente está acostumado a ver chuva, sabe? Principalmente no verão, é super normal ter chuva aqui. E lá na China, nesse lugar, era extremamente seco. Eu lembro que eu saía assim pra rua, alguns amigos meus, eles ficavam até com o nariz sangrando, de tão seco que era o clima. Então, quem quer ir para o norte da China, uma dica que eu dou é levar alguma coisa para você jogar no nariz, sei lá, algum soro. Tem diversas coisas aí que você pode fazer para não ficar com essa secura, enfim, tão grande. E isso se refletia também muito na nossa pele. Às vezes, a gente olhava assim para nossa pele, a pele ficava toda ressecada, parecendo o deserto do Saara. E aí a gente tinha que passar um creme, às vezes passava o creme e, sei lá, 3 horas depois já tinha que passar de novo. A gente acabou gastando muito dinheiro com creme lá, porque realmente isso foi muito ruim pra gente, nesse sentido da umidade do ar, do clima seco. Beleza? Essas foram as 5 coisas que eu não gostei da China. Se você discorda de alguma coisa, se você concorda com alguma coisa, deixe seu comentário aí embaixo, dá o like para ajudar na divulgação do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Por último, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, beleza? Até a próxima, 再见!